Durante a sessão da CPMI do dia 8 de janeiro, que houve o depoimento do ex-ministro Anderson Torres, o deputado federal delegado Ramagem expôs a diferença entre o tratamento recebido por Torres e o tratamento concedido aos ministros de Lula, explicando que Torres sofreu uma prisão política, enquanto os ministros de Lula estão sendo poupados até mesmo de investigação, apesar dos indícios de sua omissão. O deputado iniciou lembrando que a oitiva na CPMI é a primeira oportunidade do ex-ministro Anderson Torres se expressar, já que foi preso ao chegar de suas férias no exterior, onde estava durante os atos do dia 8 de janeiro. O deputado questionou o depoente sobre as atribuições da secretaria que ele chefiava, mostrando que a secretaria não era responsável por promover a segurança, e sim por fazer o planejamento, e que esse planejamento foi feito. Anderson Torres, ao responder, afirmou ter convicção de que a depredação dos prédios dos três poderes teria sido evitada se o planejamento tivesse sido executado corretamente. Delegado Ramagem lembrou ainda que a segurança dos prédios federais era a atribuição do governo federal e não do governo distrital que Anderson integrava. O deputado explicou que a Força de Segurança Nacional disponibilizou menos de 5% de seu efetivo, enquanto as forças de segurança do Distrito Federal fizeram o que foi determinado, impedindo o trânsito em área maior do que havia sido solicitado. O deputado questionou como foi possível manifestantes adentrarem com tanta facilidade o que deveria ser um dos prédios mais seguros do Brasil. O deputado lembrou: o argumento central da sua prisão foi a suposta omissão. Ele disse: não houve omissão da Secretaria de Segurança. O planejamento ficou pronto e assinado, a Secretaria cumpriu com o papel dela. Ramagem comparou: está claro que as omissões não foram do senhor. O senhor ficou preso por cerca de 4 meses, enquanto os ministros de Estado do governo Lula, MJ e GSI, se encontravam dentro de seus ministérios, assistindo de camarote, alertados previamente, dias anteriores do que iria acontecer, sem nenhuma providência, sem fazer nada. Delegado Ramagem explicou: o senhor ficou preso porque o senhor era o secretário de Segurança Distrital e havia sido ministro de Estado do governo anterior, do governo Bolsonaro. O senhor ficou preso para a prática de fishing expedition, para irem atrás de ilícitos que não havia, que não se tinha qualquer conhecimento ou qualquer evidência. Essa é a triste realidade que vivemos no nosso país, que se diz democrático, mas que tem claramente um viés autoritário, caminhando para uma ditadura, que empregam censura, criminalizam manifestações e perseguem a oposição democrática. Nós estamos aqui conseguindo trazer a verdade. O senhor nos auxiliando nessa verdade para poder responsabilizar a todos por esses crimes que estão acontecendo. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita de mais de 25 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org.
Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix a ajude@folhapolitica.org. Assista. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, doutor Anderson. Trabalhamos juntos, uma felicidade tê-lo aqui para esclarecer os fatos. É a primeira oportunidade que o senhor tem para se expressar sobre essas narrativas e trazer a verdade. O senhor está sendo responsabilizado sem ter responsabilidade. O senhor ficou preso por tanto tempo sem ao menos ter uma denúncia que impute crimes contra o senhor. Vamos destrinchar essas responsabilidades. Os decretos do Distrito Federal 39.610 de 2019, 40.079 de 2019, estruturam a segurança pública. Eles colocam que a responsabilidade da segurança pública é por integração, planejamento e coordenação. E ainda vedam que a segurança pública adentre a autonomia das forças de segurança das polícias. Em nenhum momento fala em emprego e execução operacional pela Secretaria de Segurança. Eu pergunto ao senhor, doutor Anderson, qual o tamanho, qual a quantidade do efetivo policial operacional da Secretaria de Segurança do DF? A Secretaria de Segurança do DF não tem efetivo operacional, doutor Ramagem. Ela atua coordenando e integrando as forças de segurança. Perfeito. Zero de efetivo operacional, nenhum sob seu comando, sem capacidade de emprego algum, mas planejar, a Secretaria de Segurança tem competência. O senhor elaborou o protocolo de ações integradas. Quando foi e qual a extensão dele? Ele foi elaborado ao longo da semana, com os dados que iam chegando, culminou com uma reunião no dia 6 pela manhã, com todos os órgãos envolvidos no planejamento, e foi assinado por mim às 15h28 da tarde de sexta-feira, dia 6. Doutor Anderson, se as instâncias distritais e federais tivessem atendido ao plano de ações integradas da Secretaria de Segurança, teria acontecido o 8 de janeiro? Da forma com que o plano foi concebido, da forma com que está colocado aqui, com certeza não. O senhor registrou no depoimento à Polícia Federal ter frequentado o Palácio do Planalto por cerca de 2 anos e conhecer a estrutura de segurança, que considera um dos prédios mais protegidos de Brasília, que estranha a facilidade com que os manifestantes invadiram e depredaram o Palácio do Planalto. O senhor confirma? Confirmo. Um dos prédios mais seguros do Brasil. Ou seja, o senhor não tem efetivo operacional nenhum, zero, só planejamento e gestão sem adentrar a autonomia. O senhor sabe qual é o efetivo do batalhão da Guarda Presidencial e do regimento de cavalaria da Guarda Presidencial? Não tenho ideia. Eu elucido o senhor, doutor Anderson. Cada um desses batalhão e regimentos tem 2 companhias. Cada companhia tem 200 militares, portanto, um total de 800 militares. No 8 de janeiro, eles só empregaram um pelotão de 30 militares, nem 5% do efetivo deles. De quem? Para todos. Isso é uma pergunta retórica, não é para o senhor. De quem foi essa omissão? O senhor conhece a Força Nacional de Segurança Pública? Ela é vinculada ao MJ, Administração Pública Federal? Positivo. O senhor tem ciência das atribuições da Força Nacional de Segurança? Positivo. Eu vou aqui elucidar para todos. Decreto 11.348, de 1º de janeiro de 2023. Estrutura do Ministério da Justiça. Artigo 26. A Força Nacional de Segurança Pública compete atuar na preservação da ordem pública, na incolumidade das pessoas e do patrimônio. Doutor Anderson, os prédios dos 3 poderes fazem parte da estrutura do patrimônio federal ou distrital? Federal. Nós recebemos ofício aqui, que nós fizemos um requerimento aprovado à Força Nacional para enviar com o efetivo mobilizado para a posse presidencial e para o 8 de janeiro. Na posse presidencial, 445 policiais militares. Para o 8 de janeiro,
296 policiais na Força Nacional. Alguém viu a Força Nacional trabalhando no 8 de janeiro? Auxiliando a Polícia Militar no 8 de janeiro? Não. Foram mobilizados e onde foram empregados? Doutor Anderson, o argumento central para a sua prisão foi a suposta omissão. Mas chegou ao nosso conhecimento um ofício do diretor-geral da Polícia Federal, no dia 7 de janeiro, véspera do 8 de janeiro. O diretor-geral da Polícia Federal disse: expressamente no dia 7 de janeiro foi realizada uma reunião na sede da Secretaria de Segurança Pública do DF, com representantes da Secretaria, com representantes da Direção Geral da PF, Diretoria de Inteligência da PF, Comando de Operações Táticas da PF, Polícia Militar, definindo diretrizes, transmitindo conhecimento. Houve omissão da Secretaria de Segurança para o 8 de janeiro, doutor Anderson? Não houve omissão, deputado Ramagem. Como eu disse, o planejamento ficou assinado, ficou determinado, as diretrizes, as matrizes de que cada um tinha que fazer, ficou pronto. A Secretaria cumpriu com o papel dela. Muito bem. No ofício da PF, retornando a ele, ofício 05 de 2003, encaminhado ao senhor Flávio Dino, ministro da Justiça, eles solicitam que o trânsito de veículos seja impedido para evitar maiores incidentes e atos de vandalismo. Esse impedimento de trânsito estava constante do seu planejamento de ações integradas? Estava, sim, senhor, e foi cumprido. Foi cumprido além do que foi pedido. Eu digo que houve a previsão, o fechamento da esplanada dos ministérios, fechamento do trânsito de veículos na via S1, na altura da Alça Leste, até a via L4 Norte, impedindo o acesso à esplanada dos ministérios e ainda as vias N1 e S1. Então, senhor Anderson, está claro aqui que a incompetência, as omissões do 8 de janeiro não foram do senhor. O senhor, dentro da sua competência, o senhor executou o planejamento e fez diversas reuniões, inclusive com os entes federais. O senhor ficou preso por cerca de 4 meses, enquanto os ministros de Estado do governo Lula, MJ e GSI, se encontravam no 8 de janeiro dentro de seus ministérios, assistindo de camarote, alertados previamente, dias anteriores do que iria acontecer, sem nenhuma providência, sem fazer nada. O senhor ficou preso, doutor Anderson, porque o senhor era o secretário de Segurança distrital e havia sido ministro de Estado do governo anterior, do governo Bolsonaro. O senhor ficou preso para a prática de fishing expedition, para irem atrás de ilícitos que não haviam, que não se tinham qualquer conhecimento ou qualquer evidência. Doutor Anderson, essa é a triste realidade em que vivemos no nosso país, que se diz democrático, mas que tem claramente um viés autoritário, caminhando para uma ditadura, que empregam censura, criminalizam manifestações e perseguem a oposição democrática. Nós estamos aqui conseguindo trazer a verdade, o senhor nos auxiliando nessa verdade, para poder responsabilizar a todos por esses crimes que estão acontecendo. Muito obrigado. Quero cumprimentar o nosso ex-secretário Anderson, ex-ministro, cumprimentar os colegas. Presidente, mais uma vez reforço aqui hoje a questão da omissão. Ninguém quer passar a mão na cabeça de ninguém, nem de esquerda, nem de direita. O que queremos é a verdade. E acho que a relatora está perdendo uma grande oportunidade de realmente colocar esse ponto como prioridade da CPMI. Veja bem, eu conheço o material. Se falou aqui na questão das informações. Eu vou fazer um paralelo com relação à gestão do ministro Anderson e do ministro Flávio Dino. Houve de cara uma modificação na estrutura do Ministério. Quando da gestão do Anderson Torres, você tinha aí uma diretoria de Força Nacional ligada à Secretaria Nacional de Segurança Pública e também uma Secretaria de Operação Integrada. Com a posse do novo governo, o ministro Flávio Dino integrou a diretoria de Força Nacional juntamente com a Operação de Inteligência. E o depoimento aqui do senhor Saulo foi fundamental. Primeiro, ele disse
né, sobre a questão dos alertas, até porque o relatório só foi feito em dezembro, mas dos alertas. Eu só quero lembrar aqui os colegas que o GDF, a Secretaria de Segurança Pública, ela só foi incluída naquele grupo do Zap no dia 8 de janeiro, quando já, de fato, tinha já o sábado e a sexta já informado do risco, apesar que sexta-feira foi já no finalzinho da tarde, praticamente depois do expediente. O que eu quero colocar aqui, algumas indagações nesse paralelo, é o seguinte. Bem, mudado então o organograma do Ministério, onde o Flávio Dino coloca a diretoria da Força Nacional, Direito de Inteligência na Secretaria Nacional de Segurança Pública, desse modo as informações de inteligência chegam à Diretoria de Inteligência e são tratadas. Na sequência, sobe para a Senasp. Na gestão de você era CEOP. Daí, seguem para a Secretaria Executiva para depois chegar ao ministro. Pois bem, o senhor Anderson, entre o dia 2 e 8 de janeiro de 2003, chegaram nada menos que 29 alertas nesse período. Da ABIN, a Diretoria de Inteligência do Ministério da Justiça, aliás, 15 desses alertas chegaram antes mesmo do início das invasões. Eu pergunto, pela experiência, pela forma como trabalhava, e aqui no DEF trabalhou muito bem, seria plausível imaginar que esses alertas, pela própria importância deles, não teria chegado ao conhecimento do ministro, Flávio Dino? Ou, se fosse Vossa Excelência, não teria chegado? Tamanha a importância dos alertas? Eu lamento, se eu não me engano, pelo que o senhor falou, parece que eles extinguiram a CEOP. Eles passaram a Diretoria de Inteligência para a Secretaria Nacional de Segurança. A CEOP era uma secretaria extremamente importante, sim, na questão da inteligência e na questão das operações integradas no Brasil inteiro. Num mesmo dia, conseguia-se operar, fazer uma operação com as 27 polícias civis ou com as 27 polícias militares, com números assim estrondosos. Eu li aqui para os senhores, por exemplo, uma operação Maria da Penha de 8 dias, 27 mil vítimas atendidas, só para o senhor ter uma noção disso. E a informação de inteligência, com certeza, dessa gravidade chegaria ao ministro. Senhor Anderson, por acaso Vossa Senhoria conhece o delegado da Polícia Federal, Tomás de Almeida Viana, que substituiu a Marília na Diretoria de Inteligência do Ministério no início de 2023? Ele trabalhava na nossa gestão também. O que o senhor pode nos dizer sobre ele, rapidamente, assim, é eficiente? Um profissional eficiente, um excelente profissional. Conhece também o terceiro sargento da Polícia Militar do Amazonas, o senhor Glauber Amorim de Carvalho? Esse não conheço. Bem, senhor Anderson, como podemos rastrear o caminho percorrido por esses alertas da ABIN dentro do Ministério da Segurança Pública, Ministério da Justiça? Eles são cadastrados em algum sistema, sim, na época? Sim, eles são. É um sistema central de inteligência. A inteligência tem uma doutrina própria, né? Chegam as informações, a pessoa analisa quem precisa ter acesso àquilo e difunde, muitas vezes sem até autorização. Não precisa de autorização para fazer a difusão, não, senador. Eles podem difundir ali de imediato e depois fazer a comunicação. Bem, o oficial de inteligência, o Saulo, ele disse tudo isso, né, que tinha mandado 29 alertas, 15 antes das invasões. Confesso que se tivesse sido aplicado o protocolo, de fato não teria acontecido, porque, como Vossa Senhoria sabe, diferentemente dos outros estados, aqui a Secretaria de Segurança não trabalha a parte operacional. Exato. Então, de fato, a discussão que foi feita aqui é a questão de alerta e prontidão. Acho que acredito que ninguém está desconhecendo isso. Lógico que a Polícia Militar poderia ter colocado toda a tropa de prontidão para que naquele momento pudesse imediatamente vir tomar conta aqui da esplanada. Mas a Polícia Militar acabou colocando em alerta e muitas vezes no domingo as pessoas não estavam fora de casa, ou até chegar em casa estavam almoçando, o clube ou alguma coisa nesse sentido. Mas não tira, a obrigação da utilização, como foi utilizado aqui posteriormente, da Força Nacional. Por isso que nós, inclusive, chamamos aqui, não conseguimos aprovar ainda, o requerimento, convocando aqui o presidente da Força Nacional, porque o artigo 4º, parágrafo 4º do decreto-lei permite que, mesmo independente do governador, o ministro poderia ter avocado, teria chamado aí a Força Nacional. O que chamou, só que chegaram aqui já tinham sido praticamente tudo executado. Bem, não seria razoável esperar uma reação mais contundente e proativa por parte do Ministério da Justiça, dado que no dia 7, no sábado, já havia a confirmação de que haveria invasão de prédios públicos?
Eu acho que principalmente na questão da transmissão das informações, senador. Eu acho que para nós da Secretaria de Segurança, está certo que eu não estava aqui no dia 7 e no dia 8, mas eu acho que faltou informação. E nós montamos, inclusive, uma célula de inteligência na Secretaria de Segurança. A célula de inteligência é uma mesa com todas as equipes recebendo informações online. Então, com essa célula montada, eu acho que, e as informações chegando, acho que a gente teria uma maior efetividade aí, principalmente as forças de segurança do DF. Reforçando ainda mais, diante desse cenário, não lhe parece crível a hipótese que o governo federal simplesmente deixou a quebradeira acontecer? Ele poderia ter evitado? Com os instrumentos que Vossa Senhoria tinha e o Ministério também. Eu acho que precisa ser apurado. Isso é o que precisa ser apurado aqui na comissão. Bem, com relação às imagens, presidente, até ia perguntar também aqui ao senhor Anderson, por que razão o Ministério da Justiça e da Segurança Pública aqui reluta tanto em liberar as imagens do dia 8? Uma vez que as imagens dos próprios prédios invadidos aqui, Palácio do Planalto, Supremo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, já foram disponibilizados. Eu acho que eu não vou fazer juízo de valor, até porque não são tantas câmeras assim, e as imagens que o Ministério tinha de lá para cá já foram colocadas de vários ângulos aí, pela própria televisão, pela própria imprensa. Não vejo grande novidade nas imagens do Ministério. O presidente já deve estar recebendo esse material, né? Conforme. Bem, no dia 28 de dezembro, ainda durante a gestão à frente do Ministério da Justiça, a ABIN encaminhou o relatório de inteligência 1323-2022. A diretoria de inteligência do Ministério insiste, né? A ABIN reportou a presença de grupo extremista, composto de reservista do Exército Brasileiro, com indicativo de mobilização violenta. Muito provavelmente, por isso, Vossa Senhoria, logo no primeiro dia, na semana, aqui na Secretaria de Segurança, reuniu na manhã do dia 6 com o general Dutra, Vossa Senhoria já falou sobre isso, né, para desmobilizar definitivamente. Foi dito, inclusive, que havia somente 300 manifestantes, sendo que metade deles só estava ali por conta da alimentação que distribuía, que era o morador de rua. Exatamente. E a outra metade não tinha dinheiro para voltar para o estado de origem, vários eram fora daqui. Portanto, durante toda a semana em que o senhor esteve à frente, entre o dia 2 e o dia 6, Vossa Senhoria assinou o plano estratégico, né, para a manifestação prevista no dia 8, que é o PAI 02, que você deixou cópia aí, que depois eu vou analisar com o que eu tenho. E se reuniu com o general Dutra para tratar da desmobilização definitiva. No entanto, foi preso por omissão. Vossa Senhoria se recorda do relatório de inteligência? Poderia nos dizer quanto tempo ele levou para chegar às suas mãos por ter sido recebido pela diretoria de inteligência? Infelizmente eu não me recordo do tempo, senador. Você saberia dizer também o caminho do relatório de inteligência se percorreu dentro do Ministério da Justiça? A tramitação física ou eletrônica? Normalmente? A tramitação eletrônica e geralmente, como eu disse ao senhor, ele não precisa de autorização do ministro para ser difundido. Ele provavelmente chegou e já foi difundido para quem de direito. Como Vossa Senhoria compara a sua situação com a do general Gonçalves Dias, que inclusive mostrou a porta de saída do Palácio do Planalto para os invasores? Na verdade, é difícil falar pelos outros, senador. Eu falo por mim aqui, é difícil a gente... Né, eu não queria tocar nesse assunto, se o senhor assim permitir. Bem, em que pese o cumprimento de todas as formalidades lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública, Vossa Senhoria não percebe uma certa economia de advertências, exortações nas comunicações, ou seja, muito protocolar, principalmente por conta da gravidade dos fatos? Sim. Para concluir. Deixa eu só fazer a última pergunta, que já responde junto, então. Vossa Senhoria saberia nos explicar por que razão se deixou de publicar a portaria 272 de 2023 apenas no Diário Oficial do dia 10 de janeiro de 2023 e não numa edição extraordinária do Diário Oficial do próprio dia 7? Será que o Ministério da Justiça não queria chamar a atenção de ninguém para a gravidade dos fatos, que só foi publicado dia 10? Pois é. Enfim, difícil responder. Muito obrigado, senador Exalcino.